Olá pessoal, tudo bem? Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Continuando com a nossa parceria, EBIANC, Instituto Professor Calazans, canal piloto. Nosso módulo, na verdade todo o nosso curso, Investigação Jurídica de Acidente Aeronáutico com foco na perícia. Tá? E ontem nós começamos a definir o que é acidente sob a ótica da perícia judicial aeronáutica, ok? Então, nós vimos alguns conflitos, algumas definições pela comunidade aeronáutica que não se enquadra muito bem no nosso espectro, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre acidente aéreo, complementando a aula de ontem. Sempre lembrando que todo ensinamento, toda a teoria dada aqui, ela vai ser complementada, consolidada nos nossos estudos de casos nos nossos encontros virtuais, tá ok? E falamos se um acidente pode ser o crime ou não. Claro, né? Claro que um acidente pode ser ter sim uma responsabilidade criminal ou uma responsabilidade penal sobre ele. Há uma corrente na área do safety e também da aeronáutica, da comunidade aeronáutica, no sentido que não possa haver, mas nós vimos que é permitido sim, tá? E vimos acidentes sobre descriminalização. Nós vimos que essa discussão é um equívoco, porque para que eu descriminalize um acidente, eu teria que revogar alguns dispositivos do Código Penal, como o artigo 121, o artigo 261, contravenção penal e assim por diante. Então essa não é a conversa. Onde falamos sobre uma definição, que ela é largamente divulgada na comunidade aeronáutica, mas não tem um encontro perfeito na comunidade jurídica, tá? Onde, para que um acidente é toda ocorrência que não pode ser criminado, né? Porque um acidente é uma ocorrência que não é esperada, que não é prevista e nem intencional, ok? Então, se for esperada, prevista e intencional, é crime. Nós fazendo aí uma interpretação a contrário senso. E aí é o nosso grande desfecho, porque nós vimos ontem, vamos complementar, que alguns acidentes aeronáuticos ele pode sim ser esperado, pode ser previsto e alguns até intencionais, como nós já estudamos em aulas anteriores. E para que um acidente ele não seja responsabilizado criminalmente, isso é possível, ele tem que ser inevitável e tem que ser imprevisível. Se eu conseguir provar, né, você como perito ou como assistente técnico, conseguir provar que aquela ocorrência era inevitável e imprevisível, aí sim nós podemos chamar de acidente puro, onde na realidade, quando eu falo isso, eu estou mencionando que não houve nem dolo e nem culpa. E vimos o Michael Lowry, né, naquele livro, e isso também se aplica a acidente aeronáutico, 97% dos acidentes são inevitáveis, porém são previsíveis. Então, muito cuidado, né, com esse estudo, com essa estatística, porque nós podemos comprovar, depois que o acidente desencadeou, era inevitável. Mas antes dele desencadear, dar um start, ele era previsível. Então, se ele era previsível, não adianta nós alegarmos a inevitabilidade, né, porque há dolo ou culpa no desdobramento dos fatos. Tá? Eu vou explicar um pouquinho mais hoje sobre a reatividade, proatividade e preditividade. Nós trabalhamos ontem, damos alguns exemplos, né? E reatividade é aquele exemplo que nós demos, onde um piloto, né, ele está enfrentando um mau tempo, ele pode ingressar no mau tempo, né? Como eu já disse, eu como controlador de tráfego aéreo já tivemos várias oportunidades de assessorar por intermédio de vetores pilotos a saírem de uma situação que ele entrou inadvertidamente. Tá? Então o piloto, quando ele entra numa condição meteorológica adversa, ele vai ter que sair e utilizar os seus meios, né, os seus procedimentos. E a pergunta que nós fazemos é o seguinte: como é que ele entrou nesse meio, né, nessa condição adversa? Eu estou dando aqui um exemplo de condição adversa, levando em consideração os fatores meteorológicos, mas pode ser uma condição adversa em vários sentidos. A aeronave entrou numa situação de emergência
com pane dos motores, mas havia sinais anteriores, vazamento de óleo, por exemplo, ou outros sinais que previam, né, que a aeronave ia entrar numa situação delicada. Aí, de repente, o piloto em voo, né, eu conheço um caso que o motor estava apresentando vazamento há muito tempo. E mesmo assim, o piloto não levou a aeronave a uma manutenção corretiva. E em um determinado dia, ele teve problemas, sim, com a aeronave em voo. Tá? Então aí ele teve que ser reativo, tentar fazer um pouso forçado e de emergência. Mas, né, ele foi reativo, permitiu entrar-se em condições de emergência. Então a reatividade, tá, quando o piloto ele reage a uma situação que ele mesmo criou ou que ele tinha ciência que poderia chegar naquele caso, aquele momento. Tá? A proatividade, como nós falamos, o piloto ele prevê uma situação e evita, né? Um CB, por exemplo, o cúmulo nimbus, o piloto tem a visão dessa formação e ele então desvia por cima, por baixo, dos lados, esquerda, direita e assim vai. Tá? No caso de manutenção, a mesma coisa. A aeronave apresentou no idle, né, o motor, por exemplo, apresentou uma operação aparentemente deficiente. Cabe ao piloto, né, evitar levar a aeronave para manutenção ou até mesmo evitar aquele voo. Nós vimos um caso, o piloto no cheque de motores, na posição 2 ali, próximo à cabeceira, ele fez o cheque de motores e o motor não apresentou um rendimento favorável previsto em manual. Ao invés dele voltar, ser proativo, voltar e cancelar o voo, levar para a manutenção, ele mesmo assim progrediu. Logo após a decolagem, a 3.000 pés, isso exatamente na terminal São Paulo, a aeronave, o motor apresentou parâmetros ineficientes, ineficazes, e ele teve que voltar em emergência, realizar um pouso de emergência em São Paulo, Congonhas. E a pergunta é, se o motor apresentou em idle um problema, né, fora dos parâmetros, por que ele não voltou? Então ele teria que ser proativo e evitar aquela situação, tá ok? E se tratando na proatividade de acidentes aéreos envolvendo a meteorologia, estou dando aqui o exemplo, mas isso vale também para as outras áreas. Nós temos hoje mais de uma dezena de boletins meteorológicos que o aeronauta pode estudar e prever o que está acontecendo. Tem o TAF, tem o SPES, o GAMET, METAR e assim por diante, as cartas. Então, se tratando de meteorologia, nós podemos trabalhar com esses dados, essas informações, e nós em perícia também, após um acidente, nós podemos trabalhar com esses dados para ver qual era a situação. Tá? O caso Eduardo Gomes, né, ocorrido em 2014, nós temos um caso bem interessante ali também, que uma das questões a serem levantadas eram as condições meteorológicas no momento da aproximação. Não há muita dificuldade, é só pegar o METAR, ou caso o SPES, e ainda se for o caso como nós falamos na aula anterior, nós podemos pegar vários boletins meteorológicos e fazer um estudo da degradação do tempo naquele período. Isso para nós é muito importante, tá ok? E a preditividade, esse é um elemento muito importante, que tem sido usado na investigação jurídica, com uma concepção jurídica muito importante que a comunidade aeronáutica não alcançou. Tá? É o exemplo que eu dei ontem daquela instrutora realizando um voo com o seu aluno, quando ela partiu, né, pela manhã, o céu de brigadeiro. Azul, não havia nenhuma formação, a princípio não havia nenhum dado visível que as condições meteorológicas iriam mudar. Contudo, havia sim dados, né, por intermédio de boletins e outros meios que as condições meteorológicas iriam deteriorar no período da tarde, tá ok? Então, a preditividade ela é um elemento muito interessante nos dias de hoje, né? Existe uma frase muito interessante que hoje em dia os profissionais em todas as áreas, né, em todas as áreas, os profissionais mais avançados tecnologicamente, eles transformam um limão em uma limonada, tá? Mas isso já pode ser mudado, tá? Hoje os profissionais mais avançados e a perícia trabalhar nessa linha, nós precisamos fazer de um limão uma laranjada. Essa é a mudança. Então quem faz
do limão à limonada já está para trás diante do atual cenário, em todos os aspectos, palestrantes, tecnologia, medicina, engenharia, então nem se fala. E na perícia é a mesma coisa. Então quem consegue, com os dados de uma investigação, chegar, né, na verdadeira causa ou no causador, tá, está avançado. E nós podemos, tá, a perícia hoje permite sim que encontremos um caminho para avançar nesse sentido. Então a preditividade, ela está como eu já disse, em várias áreas, né? No líder, eu me lembro numa determinada situação em que um supervisor de tráfego aéreo ele foi questionado porque uma determinada ocorrência se deu no turno dele e ele, como líder, perguntaram para ele como é que ele não visualizou. E ele falou, como é que eu poderia visualizar alguma coisa que ia acontecer 2, 3 horas depois? E ele foi questionado, olha, diante da evolução de tráfego que começou no seu turno, você como líder, como supervisor, teria que sim avistar, visualizar o que iria acontecer horas depois. Então, quando um supervisor de tráfego aéreo ele é questionado nesse sentido, o que está sendo questionado é a preditividade. Ou seja, você, com as informações, com a evolução do tráfego, desde o início do seu turno, você como supervisor, na qualidade de supervisor de líder, tinha que ter uma visão maior e antever sim o que iria acontecer no futuro e até mesmo prover um serviço bem melhor. Então, o supervisor de tráfego aéreo já foi questionado nesse sentido e está se levando aqui a preditividade. Tá? E a preditividade, ela é na moda, né? Essa concepção muito usada na moda, no diagnóstico, né, médico, a medicina está bem avançada. Tá? A engenharia também nem se fala aqui, como que a engenharia através dos equipamentos da tecnologia. A área financeira, tá? A área financeira, os especialistas, né, nessa área têm usado essa concepção e agora em investigação de acidente também, embora essa expressão ela não é trazida como preditividade. Ok? Então, preditividade é que prediz ou que é relativa a uma predição profética. Então, nós vamos ver essa definição, nós vamos achar essa definição, mas muito cuidado, tá? Porque preditividade não é uma profecia, nem uma predição. Preditividade, ela é usada também por muitos religiosos, né? A gente vê a história de José no Egito, e é dito ali que ele usou de preditividade quando ele pôde prever que haveria fome ali no Egito, e com isso ele, junto com o faraó, ele se preparou para evitar ali o tempo de vaca magra, tá? Mas tudo bem, você pode até levar a preditividade no campo religioso, que é aceitável, mas não é essa a nossa concepção, tá ok? Eu sou Calazans Daniel, não sou profeta, aqui não vou agir como o profeta Daniel, nem como o pai Calazans. Então a nossa expectativa aqui, muito cuidado, a preditividade dentro da investigação é um dado técnico. O poder preditivo de uma teoria científica, o nosso ponto é científico, refere-se à sua habilidade em gerar previsões testáveis, tá? Então previsões testáveis. No caso de José, existe uma corrente científica que mostra que José, ele não usou a preditividade com fins proféticos, e sim ele fez um estudo do mar, né, e fez um estudo também das condições meteorológicas, e ele pôde prever cientificamente, com previsões testáveis, que haveria uma grande seca naquela região. Então existe a corrente está defendendo a posição de José, uma corrente religiosa, e também uma corrente científica, mostrando que ele não foi ali apenas um religioso, não foi um profeta, mas ele, através de previsões testáveis, ele construiu ali o futuro. E isso é importante para a gente. Então não tenha a pretensão de prever o futuro, mas sim de nos ajudar a construí-lo. Então, preditividade dentro da investigação jurídica não é prever o futuro, tá? Não somos mãe de Ná, pai, nada. Nós vamos construir. Como é que nós vamos construir o futuro? Nós vamos construir o futuro baseado em informações técnicas, informações científicas. É o caso
da meteorologia. Eu consigo prever, eu consigo construir o futuro, não adivinhar se vai chover à tarde ou não, mas eu consigo construir o futuro, por exemplo, no período da tarde, se eu tiver informações precisas durante todo o dia da degradação da temperatura, da pressão, da densidade, do vento e assim por diante, ok? Então, inclusive quando nós trabalhávamos em São Paulo, na época do inverno era muito comum nevoeiro e névoa no Campo de Marte, São Paulo, Congonhas e também em Guarulhos. E aí nós éramos questionados pelos pilotos se haveria mudança. E nós, em contato com a meteorologia, nós fazíamos então um estudo para prever em quanto tempo aquela névoa ou nevoeiro iria dissipar. E um dos elementos que era interessante é quando o meteorologista profissional ele previa para nós a entrada de vento. A partir das 10 horas haverá vento. O vento é um dos elementos que dissipa névoa ou nevoeiro. Então nós conseguimos, olha, daqui a 2 horas há previsão de vento. Tá? Então se há previsão de vento, no momento o vento está calmo, presença de neve e nevoeiro. Mas nós conseguimos construir o futuro, dando preditivamente um dado, uma informação de que haveria mudança. Preditividade é uma ferramenta de trabalho feita não somente por um pequeno grupo de especialistas ou acadêmico, como nós já falamos. Tá? E o caso intrigante foi o caso que nós conversamos antes sobre aquela instrutora que estava realizando um voo e saiu de manhã com o céu cavoque, né? Céu azul, sem presença de nevoeiro, mas ela poderia sim preditivamente fazer um estudo do caso e prever, construir que no período da tarde, naquele momento, naquele lugar que ela estaria voando, teria sim informação meteorológica. E, embora ela não tenha feito isso, nós como especialistas em investigação, nós poderemos sim usar dessa concepção e provar que ela ou qualquer outro acidente poderia prever a presença daquela condição meteorológica que era impeditiva ao voo dela. E trazendo assim a responsabilidade, ok? Como? Através dos boletins meteorológicos, e aí entra muito importante a participação de um meteorologista para nos auxiliar. Então, caso nós venhamos fazer uma investigação jurídica de acidente aeronáutico em que a meteorologia foi um fator contribuinte, é interessante que nós também trabalhemos com um meteorologista para ele apresentar um parecer, apresentar um laudo, e nós possamos criar uma cadeia lógica de ideias e raciocínio e comprovar se as condições meteorológicas foram fatores contribuintes ou se foram realmente a causa de determinada ocorrência. Tá ok? Então, o instrutor de voo, tá? O engenheiro aeronáutico, o controlador de tráfego aéreo, o supervisor, principalmente aqui a figura do supervisor, que o controlador de tráfego aéreo ele tem a função apenas de controlar o tráfego aéreo ali presente. O supervisor não, ele já tem a finalidade de supervisionar todo o tráfego, não apenas no momento presente ali, mas durante todo o seu turno, podendo prever situações futuras. O engenheiro aeronáutico, tá? É muito importante aqui para o engenheiro aeronáutico responsável pela manutenção, se o diário de bordo, ou várias anotações no diário de bordo, está reportando uma determinada anomalia do avião, na aviônica, ou qualquer peça, ou motor, o engenheiro pode preditivamente, através daquele estudo, prever cientificamente uma possível falha e assim então realizar a manutenção. Então nós podemos também, em termos de investigação de acidente aeronáutico, trabalhar com esse elemento aqui. Um engenheiro aeronáutico, ele pode preditivamente, por intermédio de informações no diário de bordo, prever uma determinada ocorrência no futuro. Inclusive, em nosso livro Acidentes Aéreos, eu conto uma história em que um acidente aeronáutico foi consequência, de várias informações que não foram tomadas providências. Então nós tivemos ali 100 ocorrências anteriores antes do acidente. Depois, quando houve o acidente, tentou-se não criminalizar, mas os investigadores comprovaram que houve 100 ocorrências anteriores. Se houve 100 ocorrências anteriores, preditivamente estava dando sinal de que um acidente iria ocorrer.
tá ok? Então nós falamos sobre o acidente aéreo, o voo 3054, que nós tivemos sinais anteriores. O Ministério Público deixa isso bem claro na denúncia, na peça acusatória, e fala a respeito contra alguns profissionais, afirmando por que é que tantas outras aeronaves tendo escorregado, né, e reportado a pista escorregadia, por que esses profissionais não desviaram a aeronave para outro aeroporto? Quando ele usa esse argumento, ele está usando a preditividade, ou seja, havia ali sinais na pista, nas condições meteorológicas, que haveria ali um acidente. Então, sinais anteriores podem nos levar preditivamente a uma conclusão. E é muito interessante que esse documento 9859, na edição de 2006, traz um dado muito interessante. O dado interessante é o seguinte: para 600 incidentes, resultam em 30 acidentes. Sendo que 30 acidentes, tá ok? Nós temos aqui 10 acidentes graves e um com fatalidade. Então, quando nós temos um acidente com fatalidade, preditivamente, segundo o próprio o manual de Safe Management, ele diz que ele trabalha com essa estatística, que é estatística, isso aqui é científico. Então nós podemos usar esse raciocínio para dizer, olha, se ocorreu um acidente, provavelmente nós tivemos aí vários incidentes, né, vários outros acidentes, houve um acidente com grave, tá? Então nós tivemos outros acidentes menos graves. Se teve com fatalidade, nós já tivemos na mesma área outros acidentes graves. Então nós podemos usar esse raciocínio para trabalhar com a preditividade. O manual, né, de 2006, os manuais mais recentes não trazem essa tabela, tá? Mas essa aqui é uma estatística interessante, que quando assim ele trabalha com o conceito de preditividade, embora o manual não traga essa expressão preditividade, mas a concepção é essa, ok? Então, definindo, acabando, o que é acidente? O acidente é quando é inevitável e imprevisível. Sendo inevitável e imprevisível, nós podemos dizer que é um acidente puro, que não há responsabilidade de quem quer que seja. E para trabalhar, para chegar nessa conclusão, nós precisamos trabalhar com os conceitos de reatividade, proatividade e preditividade, ok? Acabamos a aula de hoje. Vamos lembrar que os nossos livros, principalmente esses dois livros, eles trabalham com esses conceitos, dando aí outros exemplos. Para quem quiser também trabalhar e conhecer os nossos produtos na área da língua inglesa, fraseologia e assim por diante. Sempre lembrando que toda essa teoria dada vai ser consolidada nos nossos estudos de caso, encontros virtuais, e os nossos trabalhos serão divulgados pelo nosso e-mail aqui, ok? Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.